Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo. Tamo junto, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, proporcione sugestões aqui para o Diego fazer novos conteúdos. Enfim, estou à inteira disposição para poder te ajudar. Bom, hoje o dia foi puxado, eu tô conseguindo gravar agora às 10h30 da noite, mas tô aqui, todo dia. A gente não tem que estudar todo dia, então eu tô aqui fazendo vídeos todo dia, sempre com algum conteúdo novo para poder te ajudar. Então o que acontece? Seguindo aquela linha dos erros mais comuns do concurseiro, hoje eu vou falar de uma outra situação que realmente as pessoas acabam vacilando, e é importante a gente tecer comentários sobre o seguinte tema, que é o tema sobre simulados, né? Então, um dos erros do concurseiro é ele não querer fazer simulados, não querer fazer questões, e isso principalmente é gerado pelo medo do concurseiro em, de repente, fazer simulados e falar, caramba, estudei, vou fazer um simulado e pô, me dou mal pra caramba. Aí vem a desmotivação, aí a pessoa acaba dizendo que não é pra ela aquele concurso, ou de repente para ela não serve nenhum concurso. Isso acontece, viu? É complicado. Então o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a vantagem de você fazer simulados. Primeira coisa, para que serve o simulado? O simulado, basicamente, ele serve para te dar um diagnóstico do que está acontecendo com você. Então você estudou, você fez revisão, você fez bastante exercício e chega um momento que você vai fazer um simulado, tá bom? Simulado é a coisa, inclusive, mais simples que você pode obter por aí. Até porque vários cursinhos fazem simulados totalmente gratuitos. Não necessariamente para o curso que você vai fazer, mas para um curso afim. Por exemplo, vou fazer prova da CGU. Cansado de ver um monte de simulado do TCU rolando. Você pega o simulado do TCU e vê algumas matérias que são afins. Tem várias matérias, né? Tudo bem que o edital do TCU é muito maior. Mas são matérias, né, que você consegue aproveitar. Enfim, a banca é a mesma. Então você consegue ter um ganho com esse exercício, tá legal? Então o que acontece, né? Aí vamos pensar, né? Vou fazer um diagnóstico. Digamos que o seu aproveitamento está aí, vamos pensar em FGV, tá? 5 alternativas, só uma resposta certa. Se o teu aproveitamento, isso é um concurso nível alto, que a cobrança não é tão simples, não é tão fácil de você, não é tão trivial, vamos dizer assim. Então se você tira uma nota, digamos assim, 80% ou mais, significa que, pelo menos na minha opinião, você tá, legal, tá assim, tá numa crescente, conseguiu pegar o conteúdo e tá conseguindo transformar o conteúdo em resultado. Pô, show de bola, tá bom? Você tá competitivo. Pode melhorar? Pode e deve, mas você tá legal. Pô, Diego, eu tô aí na base de 60%. Cara, bem assim você não tá. Você não é uma pessoa que, se a prova fosse hoje, você estaria, enfim, competitivo para você passar. De repente você pode até pegar um cadastro reserva, mas na competitividade atual você fica um pouco mais para baixo. Mas não é nada de absurdo, você está lá para aprender, você está lá para crescer, então tranquilo, né? Você está numa crescente. Hoje você está fazendo 60, mas semana que vem você faz 65, daqui um mês você está fazendo 70, então legal, não tá no caminho ruim. Só que você precisa de um pouquinho de mais de estrada, é basicamente isso. E quando você pega uma nota que tá 50% ou abaixo, aí você fala, rapaz, preciso ir lá no famoso back to the basics, né? Então você tem que voltar, você tem que entender a matéria, você tem que estudar bastante teoria. Não é motivo para desespero, pelo amor de Deus. Você não é o pior de todos. Todo mundo que passou já chegou nesse nível, tá? Isso normalmente é o nível inicial de estudos, aquele nível que realmente você está um pouco perdido, que você não conseguiu assimilar tudo, que você precisa fazer mais revisão, ou ler a mesma coisa de novo, até você aprender. Muitas vezes a gente acaba aprendendo por osmose, tá? Então não é nenhum desespero, tá bom? Mas precisamos desenvolver para que aí no médio prazo você se torne uma pessoa competitiva para fazer grandes concursos, tá?
Então, basicamente o diagnóstico seria esse. Aí, outro ponto importante que você tem que colocar na sua cabeça. Galera, simulado não é prova. Simulado é momento de errar. O teu problema vai ser se você ir para sua prova, chega na prova e você toma uma pancada horrorosa. Aí, cara, você tá realmente numa situação muito ruim. Agora, na boa, se o teu simulado é 60% e a prova tá 80, 85 e isso te deixa dentro das vagas ou num cadastro reserva uma posição interessante, cara, tu tá bem pra caramba. Que se dane simulado. O importante é que o simulado te trouxe aprendizado para você ir lá fazer uma boa prova. O importante é a prova. Então, errou, beleza. Ah, você pode ficar chateado? Fica, mas é simulado, cara. Você não perdeu nada. A prova ainda não chegou. Então, isso que você tem que ter isso em mente, tá? Outro ponto importante. Normalmente, quando até os cursinhos fazem esse tipo de simulado, em geral, esses cursinhos puxam muito o aluno. Então, normalmente o pessoal fala assim, pô, treino difícil, prova fácil. Isso eu até concordo, tá? Porque realmente tem provas bem difíceis, né? Que inclusive quando você vai fazer, quando você vai para a realidade, o nível de cobrança ele é um pouco menor. Só que tem dois detalhes que eu queria falar para vocês. O primeiro deles é o seguinte: nem sempre você tem treino difícil e prova fácil. Às vezes você tem treino difícil e prova difícil, porque a cobrança está cada vez maior, seja no conteúdo das disciplinas, seja na adição de novas disciplinas. Então o concurso está cada vez mais difícil. As bancas estão realmente pegando mais pesado, todas em geral, tá legal? Então, assim, a gente tem que entender que o simulado ele vem difícil e isso é bom pra gente. Mesmo que a gente fique com uma nota um pouquinho para baixo, não tem problema. Volto a dizer, não é o momento da prova, tá bom? Outro ponto importante, o simulado, galera, ele possibilita o aprendizado, porque muitas questões te trazem alguns conteúdos que naquele momento você não estava lembrando. Então é legal, eu errei, errei porque eu não sabia. Cara, beleza, pega aqui teu caderninho, anota o que você errou, cara, beleza, tá? Isso é importante, o simulado é super, hiper válido. O treino por questões é muito válido. Então, assim, não esquenta a cabeça. Então você vai lá, errei, anota no caderninho, faz a tua revisão do dia, faz a tua revisão da semana, do mês, você não vai errar mais aquilo lá. Então, por isso que você ainda tem essa vantagem do simulado. E eu também coloco outras vantagens do simulado. Primeiro, você faz o treino da concentração, porque você vai lá fazer uma prova de 5 horas. Você vai ficar lá 5 horas fazendo prova. Você não vai ter nenhum momento de interrupção. Se você tiver alguma interrupção, vai ser aquela interrupção normal de prova. Vou lá beber água, vou ao banheiro, vou comer alguma coisa, mas você vai ficar 5 horas focado na prova. Focado nas questões objetivas, nas questões discursivas, na marcação do cartão resposta, então é importante. E outro ponto importantíssimo de simulado, meu Deus do céu, como é importante: planejamento de prova. As pessoas às vezes vão para a prova e não fazem planejamento de prova. Pelo amor de Deus, você precisa fazer planejamento de prova. Então vamos lá, a prova tem 5 horas. Aí o que você vai fazer? Vamos dar um exemplo aqui hipotético. 2 horas e meia eu vou fazer a prova objetiva. Show de bola. 1 hora eu vou fazer a prova discursiva. Show de bola, uma discursivazinha de 30 linhas, 40 linhas e 1 hora você mata. Então você pegou aí 3 horas e meia de prova. Você vai reservar pelo menos de 15 a 30 minutos para a marcação do cartão de resposta. Então vamos fazer a conta. 2 horas e meia, mais 1 hora e meia, 3 horas e meia e mais meia hora do cartão resposta. O que você vai fazer nessa 1 hora? Você vai pegar aquelas questões muito difíceis que você não conseguiu resolver de objetivo e vai voltar para tentar fazer. Porque aí você vai ter mais tempo, você já vai ter respondido as outras questões que você ou tem certeza absoluta que você sabe, ou tem uma certeza razoável, tipo, dá para marcar, dá para arriscar. Então você tem esse momento também. Então simulado também te ajuda nisso. Tipo, como é que eu vou fazer com as questões difíceis? Eu tenho 1 hora para fazer, sei lá, 10 questões. Então eu teria 10 minutos, teria 1 hora para 10 minutos, 60 minutos, né? Para 10 questões, você teriam 6 minutos por questão. Normalmente, em geral, a prova ela disponibiliza aí, quando é uma A, B, C, D, E, tipo, em torno de 2 minutos e meio, 3 minutos. Então, realmente, você está com um tempo bom. Então, você consegue se concentrar mais, você consegue quebrar um pouquinho mais a cabeça, de fazer um cálculozinho, tá? Então, é um tempo legal. E
Um último ponto que eu queria falar sobre simulado. Não se preocupe se por um acaso você, por exemplo, eu tirei 70% semana retrasada, fiz um simulado agora, deu 60%. Meu Deus do céu, tô desaprendendo, Jesus amado, e agora? O que eu faço? Calma. Você vai entender o que aconteceu novamente. Você vai fazer um diagnóstico daquela situação que fez você chegar naquele 60%. Às vezes é o dia, você não tá legal, tá pensando em outra coisa, não tá numa situação boa na sua casa, no seu trabalho, entendeu? Então tem que entender essa questão. E o segundo ponto é que às vezes aquela prova específica que você fez é uma prova muito mais difícil que aquela que você fez 2 semanas atrás. Pode acontecer isso, né? Então, depender do nível de questão, enfim, pode dar essa coincidência. Então, não se preocupe, continue estudando, focado no seu objetivo, tá legal? Então, galera, os benefícios do simulado são esses, pratiquem bastante, é importante pra caramba, percam esse medo, porque se vocês não praticarem agora, na hora da prova vai ter que fazer de qualquer jeito, não vai ter como fugir, beleza? Um abraço, obrigado por hoje, tamo junto, valeu, fui!